Top 4 empresas de papel e celulose que você precisa analisar para colocar na sua carteira. Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever e dar o like. É isso mesmo, pessoal. Separei aqui as 4 empresas tops de papel e celulose para a gente dar uma analisada aqui e ver qual é que é interessante para adicionar ou não na sua carteira e possivelmente na nossa aqui do canal. Já fiz aqui um comparativo e dentre as 4 tem a Klabin, a Dexco, a Irani, a Eucatex. Lembrando que são empresas pequenas, não tão expressivas assim no mercado, na questão de valores, mas são empresas interessantes para a gente ficar de olho e são empresas, claro, cíclicas, né? E influenciam basicamente o valor da celulose. Mas cada uma tem a sua especificidade. Vou começar aqui com a Eucatex, que foi fundada em 1951, a companhia é pioneira no uso de eucalipto como matéria-prima para a produção de chapas e painéis de madeira. Então, basicamente, aquele seu móvelzinho planejado, aquela seu armário, basicamente eles são focados na compra e na venda de painéis de madeira, como MDF, MDP, fibra de madeira, pisos laminados, divisórias, portas, tintas e vernizes. Então, eles têm uma divisão completa aí para quem trabalha principalmente com móveis, né? Essa parte aí de painéis de madeira. Ela tem uma liquidez diária de 1,11 milhão. Então, a questão da liquidez não é muito boa. Já acompanhei ela há um tempo, mas realmente é muito complicado assim de você entrar e sair. Então, isso não é muito legal. Ela está cotada a 18,79, deu uma subida expressiva nesse último mês, ó, saiu de R$ 13 a R$ 18, então subiu muito. Mesmo assim, ela ainda está com PVP de 0,66, paga pouquíssimo dividendo, pouquíssimo, 3,91, mesmo depois dessa subida aqui. Ela paga pouco dividendo, não tem um histórico bom e parece que é ano sim, ano não que ela paga. Então, para uma carteira previdenciária, eu não acho tão interessante. Ela tem até que uma dívida controlada, tem um crescimento dos lucros relativamente bom, um ROIC bom também, payout muito bom também. Assim, ela tem números bem interessantes. Então, assim, no geral tem números muito interessantes, deu uma subida muito alta, então com isso você tem que ficar de olho que pode ser que ela leve um tombinho aí, tem algum ajuste, algum... De geral, é uma empresa boa, já acompanhei há um tempo. A questão para você inserir numa carteira previdenciária não acho bacana. A questão dos dividendos que não tem consistência nem volume. E tem uma coisa que pega bastante. São os acionistas e controladores dela, que é a família Maluf. Então, assim, se você quiser depois você pesquisa aí. Mas eu fico assim, meio assim, não gosto muito por conta disso. A administração parece que é meio que puxado só para... Assim, os acionistas minoritários são meio desprezados nela. Então, não acho tão interessante. Por esses fatores, não adicionaria na minha carteira. Não tem upside no método Bazin, logicamente pelos dividendos dela. No Benjamin Graham, ela tem um preço justo de 40,93. Então, como eu falei, para fazer um tradezinho pode ser até interessante. Não sei nesses preços de hoje, tem que ver. Já a Dexco, ela está cotada a 5,55. Ela é uma companhia que administra um portfólio diversificado de marcas, incluindo Deca, muito famoso aí, questão de louças e metais sanitários. Duraflow, que é pisos laminados e LVT. Hydra, que é aquecedores de água e válvulas. Celsa e Portinari, revestimento cerâmico. E Duratex, painéis de madeira e revestimentos de parede e forros. A questão da liquidez, ela já tem uma liquidez melhor do que a Eucatex. A Duratex aqui ela tem 11 milhões, então é 10 vezes aí melhor, mais liquidez, né? Não que seja 10 vezes melhor, mas 10 vezes mais liquidez. Ela está numa queda de 22% no último ano, um PL de 17 vezes, bem alto, né? PVP de 0,66 e dividendo praticamente não tem. Lucros negativos nos últimos 5 anos, uma dívida tá quase no limite aí de alto, um ROIC não muito bom, payout alto, mas realmente não paga dividendos. Jamais uma empresa que eu colocaria na minha carteira de proventos. Só em 2021 que ela pagou aí um dividendo mais ou menos 11%, né? Mas a ação caiu bastante. Aí de lá para cá só despencou os dividendos e é uma carteira boa para você quiser fazer um swing trade ou fazer um trade, não sei. Se você estudar, esperar que ela vai dar uma melhorada, né? Pelo que eu vejo aqui, ela atua muito na questão de construção civil, né? Que é
pisos, revestimentos, pia. Então, se você tiver uma perspectiva que vai melhorar muito e tal, é uma ação baratinha. A vantagem dessa ação baratinha é que subindo 50 centavos aí é uma alta de 10% mais ou menos, né? Então, vale o estudo. Eu não entro em empresa assim porque não paga dividendo, assim, o lucro muito baixo. Então, essa é a Irani, porque trabalha basicamente com papel e embalagem. Já fiz vídeo aqui para vocês no canal. Vou deixar aqui no card. A cotada a 7,47, tá? Deu uma quedazinha aí no último ano. PL de 5,55, um PVP de 1,87 e um dividend yield de 8,87. Tem um preço justo de 13,38, Benjamin Graham. Upside quase 80%. E no Bazin, R$10, 34,33%. Vem pagando uma consistênciazinha de dividendos desde 2021. Mas 2020 para trás não pagava tanto dividendo. Pagou seu último dividendinho aí dia 21/5. Tem um CAGR de 28% nos últimos 5 anos. Muito bom. Dos lucros. Tem uma dívida de 2 vezes EBITDA. Bom também. Um ROIC de 8. Payout de 49. Margem líquida 19,35. E ela tem trabalhado bastante para melhorar as margens. Ela que era um dos problemas que ela tinha de melhorar as margens para repassar os preços, né, dos produtos para os clientes, para com isso conseguir lucrar mais, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que a venda do primeiro trimestre de 2025 foi bem parecida com o do quarto, mas o EBITDA aqui, ó, que é a geração de caixa, né, 157 milhões e o outro 112. Já o lucro líquido deu uma reduzida, mas a gente pode ver que a dívida líquida dela também deu uma... Aqui quando a gente vê o lucro versus a cotação, a gente percebe que tem uma discrepância aqui, né? Segundo o lucro, ela para estar R$25 e a cotação tá de 7,47. Então, tem aí algum desvio aí, né? Nesse comparativo, né? Com isso, por isso que eu acho que ela tem um preço hoje. O histórico do PVP dela, a média é 1,75, então tá bem abaixo aí nos últimos 2 anos, né? A gente vê que tá bem abaixo. Deu uma subida aqui, né? Mas ainda tá abaixo. E essa é a Klabin, famosíssima Klabin, que o investidor Luiz Barsi adora ela, gosta muito, né? Aqui a Klabin 11, que é a Unity, né? Ela tá cotada a 18,31, uma variação negativa de 6,33%, um PL de 12,53, então ela tem um PVP de 2,62 e tá pagando apenas 6,40 de dividend yield. Tem um preço justo de Benjamin Graham de 15,14, então não tem margem. E já no metodologia de Bazin também não tem um preço teto aí de 16,25. Lembrando que ela está bastante endividada, mais de 4 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, então tem um payout de 80%, um PVP de 2,62, uma margem líquida de 9, a liquidez dela é de 82 milhões, então tem uma ótima liquidez, valor de mercado de quase 23 bi. Quando a gente vem aqui por trimestre, a gente vê que ela tem um EBITDA de 1,41 bilhão, parecido com o do ano passado, né? Mas o que pega aqui realmente é a dívida que ela tá reduzindo, né? Aumentou mais um pouquinho no quarto e já reduziu aqui. Ela tá com foco realmente em reduzir a dívida, a alavancagem dela que tá muito grande, investindo em muitos projetos. Empresas assim, pessoal, tanto ela como a Irani, elas investem e depois começam a colher os frutos, alavancando e começando a pagar ótimos proventos. Então, você que pegou mais barato agora, quando a gente for ver lá na frente que a cotação está maior e está pagando um dividendo às vezes não tão interessante, mas porque a cotação subiu. Você pegar esse valor aqui de longo prazo, às vezes pode ser uma ótima alternativa. Claro, é bom você analisar, papéis assim são cíclicos, depende também do preço da celulose. Ela sempre tem aqui algumas entradas, né, que dá para você aproveitar, ó. A gente teve cotado em 2019, ó, a 10, 12 reais, 14 reais em 2022. Então, assim, tem, como toda e qualquer ação tem oportunidade, você tem que, às vezes, esperar, ficar ali olhando. Claro, ter bala na agulha para quando tiver a oportunidade de você entrar. Então é isso, pessoal. Essas são as 4 top empresas do subsetor de madeira e papel. Dentro delas, apenas 2 que eu sempre estou de olho, que é a Klabin e Irani. As outras 2 eu não gosto muito do perfil de investimento delas e não se adequa muito ao meu estilo de investimento, eu nem acompanho muito. Mas assim, fica de olho, são empresas que têm oportunidades para você entrar, para aproveitar dependendo do seu estilo de investimento e, claro, do seu perfil de investidor. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like, compartilha e comenta aí se você tem alguma dessas empresas ou está de olho para adicionar na sua carteira.